Deus se manifesta como Deus quando Ele fala. Deus, Ele só fala daquilo que Ele é. Ele não fala de outra coisa. Deus, quando fala, Ele não é movido por circunstâncias, Ele é movido pelo que existe nele. Por exemplo, Deus usufrui de ser criador quando Ele disse: haja luz, e houve luz. Está entendendo? Isso significa que a manifestação do ser está no falar. Aquilo que você fala descreve muito sobre o que você é, o que você está pensando. Mas o falar pode ser enganado. Nosso falar, a nossa forma de falar pode ser enganada pela nossa forma de pensar. Deus, Ele é perfeito porque Ele fala daquilo que Ele é. Deus, Ele é íntegro porque o que Ele é, Ele fala. O que Ele fala, Ele é. E nós podemos ser persuadidos, podemos ser confundidos em nossos pensamentos e falarmos do que não somos. Por isso vivemos não integridade muitas vezes, vivemos não perfeição muitas vezes. Porque acabamos usando palavras, um vocabulário que não condiz com aquilo que somos. Mas Deus não. Deus, Ele é perfeito. Ele é íntegro. Ele fala daquilo que Ele é. Não existe possibilidade de separarmos Deus da sua palavra. O que a palavra é, Deus é. O que Deus é, a palavra é. Ou seja, quando nós conhecemos e temos contato com a palavra de Deus, nós temos a revelação de quem o próprio Deus é. Jesus Cristo é o Logos encarnado, é a palavra encarnada. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne e andou, caminhou entre nós. E se você for falar com Jesus, Ele vai falar: eu vim para revelar o Deus. O Pai que é invisível é revelado no Filho que é visível. Ou seja, a palavra revela quem é o Pai. A palavra revela Deus. Deus e a sua palavra são uma coisa. Por isso Deus é perfeito e íntegro. Eu sempre brinco com os coordenadores do Alba Jovem aqui, eu falo com algumas pessoas mais próximas de mim, eu falo: eu gosto de ouvir você falando. Porque quando eu escuto você falando, eu sei como é que está o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o diabo e o seu relacionamento com você mesmo. Porque os nossos pensamentos, eles podem ser influenciados por essas coisas. E aquilo que nós falamos está baseado, então, naquilo que pensamos e não naquilo que somos. Por exemplo, alguém chega e fala assim: vou matar aquela pessoa, eu vou fazer mal para aquela pessoa. Essa pessoa está passando algum tempo conversando com o diabo. Agora uma pessoa vem e fala assim: pois é, ninguém me ama, ninguém me quer, Essa pessoa está passando tempo demais com ela mesma. Agora alguma pessoa vem e fala assim: cara, quer saber, o cara lá me passou a perna e tal, mas ele é muito mais importante do que o que eu estou perdendo com o que ele está fazendo. Essa pessoa está passando tempo com Deus. Essa pessoa está falando sobre quem ela é e não sobre o que ela foi influenciada a falar, a dizer. Seus pensamentos são revelados na sua fala, e seus pensamentos são moldados por palavras que você ouviu. Você tem ouvido ao diabo, a sua alma ou a Deus? A grande questão é que falar cria o que você vive. O que você fala cria o que você vive. Nós nos igualamos a Deus pelo poder da fala. Nenhum outro tipo de ser fala como nós falamos. E nós temos esse poder então de falar assim como Deus fala. Uau, vai ficar bom isso aqui. Provérbios 18, 20 a 21 diz o seguinte: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Jesus veio revelar isso e nos ajudar a mudar nosso vocabulário.
Jesus veio nos mostrar que existe uma linguagem dos filhos, uma linguagem que nós podemos usar, que está diretamente ligada àquilo que nos tornamos em Cristo Jesus, aquilo que somos em Cristo Jesus. Nos dar palavras que nos permitam viver a vida de filhos. Porque aceitar a Jesus, receber a Jesus na sua vida, te coloca na posição, te permite ser gerado de Deus e ser chamado filho de Deus. Mas muitos de nós nos perguntamos, por que eu sou um filho, mas eu não vejo a vida de filho em mim? Porque você é um filho, mas você fala como um escravo. Porque a vida que nós vivemos de acordo com aquilo que falamos. O que nós declaramos é o que nós criamos. Por isso o título da minha mensagem hoje é Vocabulário de Filhos. Nós precisamos começar a usar e usufruir do vocabulário que Deus nos deu, que Jesus Cristo trouxe para nós. Em João 17, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Jesus está falando, fazendo uma oração, conversando com Deus, com o Pai. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Engraçado que, quando Jesus fala isso, ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Como que Jesus diz que ele completou a obra se ele ainda não tinha morrido e ressuscitado? Nós não vemos assim? A obra de Jesus foi morrer por mim, ressuscitar para que eu fosse justificado, tivesse uma nova vida. Nós não vemos assim? Mas antes de tudo isso acontecer, Jesus pega e fala para Deus assim: eu completei a obra que você me mandou para fazer. Que obra é essa então? Pergunta para mim qual? Vamos acordar, hoje é sábado à noite, tem muita festa ainda, né? Dá para brincar, fazer bastante coisa hoje ainda. João 17,14 diz o seguinte: dei-lhes a tua palavra. Qual foi a obra, o que Jesus veio fazer na terra? Entregar a palavra a nós. E é ao ouvirmos a mensagem das boas novas que as nossas vidas são transformadas. E é ao recebermos a palavra de Deus e concordarmos com ela que nós vivemos a vida de filhos. E é ao recebermos a palavra de Deus que nós podemos usufruir de quem somos. E é a palavra de Deus quem nos gera. É a palavra de Deus quem fez nós nascermos de Deus. É a palavra que se encarnou para que nós pudéssemos conhecer a Deus. O que Jesus veio fazer? Ele veio para entregar a palavra do Pai a nós. Nós estávamos perdidos, confusos na nossa forma de pensar e no nosso vocabulário, as coisas que falávamos a respeito de nós mesmos. Mas Jesus ele veio para revelar que nós somos filhos, que existe uma palavra diferente sobre nós. Ele nos deu a palavra do Pai. A herança não é dada em coisas. A sua herança é a natureza de Deus que lhe permite falar como Ele fala. Deus ele não vai te dar um carro. Deus ele não vai te dar uma casa. Deus não vai te dar um namorado. Deus não vai te dar um marido, uma esposa. Jamais. O que Deus fez por nós foi transformar nossa natureza e colocar nessa natureza a capacidade de falar como Ele fala. Ou seja, Ele nos deu a palavra, nós fomos gerados da palavra e agora nós podemos falar da mesma forma que Deus fala. Você é igual a Deus ao falar. A palavra nos gera, a palavra manifesta quem somos, a palavra cria, a palavra determina. Porque Deus te daria uma cadeira se Ele te deu a árvore? Pega esse princípio. Por que Deus te daria uma cadeira se Ele te deu a árvore? Por que Deus te daria alguma coisa, um carro, uma casa, um marido, uma esposa? Por que Deus te daria essas coisas se Ele deu para você a palavra que cria todas as coisas? Por que Ele precisaria ficar fazendo essas coisas se Ele já te deu a palavra que cria e colocou em você uma nova natureza, natureza semelhante a dele, para que você tenha a capacidade de usufruir da palavra da mesma forma que Ele usufruiu quando Ele disse, haja luz.
É uma frase antiga que eu uso, mas a mesma palavra que organizou o mundo, ela está na sua boca hoje. A mesma palavra que disse haja luz e houve luz é o que você pode pronunciar hoje. A mesma palavra que disse faça separação entre terra e mar é a palavra que você pode usar hoje. E nós vemos várias coisas, várias partes da manifestação dessa palavra na Bíblia. Várias histórias. Em todas as histórias da Bíblia, você vê a manifestação da palavra. É resultado de palavra. Por que Deus te daria as coisas então, se Ele te deu a palavra que cria todas as coisas? Nosso vocabulário é muito importante. E eu quero usar aqui para a gente entender melhor 3 exemplos bíblicos, 3 historinhas bem rápido, eu quero ler com vocês, mas que mostram a possibilidade de usarmos um vocabulário que não é o vocabulário de filhos e o resultado do vocabulário de filhos. Então eu quero ler 3 histórias com vocês para explicar um pouco isso. Vamos dar alguns exemplos de vocabulário que não está de acordo com Deus, e vocabulário que não está de acordo com Deus é escassez, necessidade, dificuldade, morte. Essas coisas não fazem parte da nossa linguagem. Olha o que diz no primeiro exemplo, o exemplo de Neemias. Neemias capítulo 1, versículos 1 ao 4. Palavras de Neemias. O que de Neemias? Palavras de Neemias. Filho daquele cara ali. Aquele mês ali, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, aquele cara ali, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Agora Neemias 2, do 1 ao 5. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, do rei. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, esta tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Perceba aqui como essa história de Neemias fala de vocabulário, fala de palavras. Neemias, ele recebe uma notícia ruim. A cidade onde ele tinha nascido, a cidade dos pais dele, estava destruída. E aquilo deixa ele triste. Aquilo deixa ele pensando naquilo um bom tempo. Mas quando o rei pergunta sobre o que ele estava passando, a resposta dele não é as dificuldades. Neemias fala da solução. Vocabulário de filho não é dificuldade, vocabulário de filho é solução. Ele não falou: olha, eu sou um copeiro que leva vinho para o rei, quando é que eu vou conseguir resolver esse problema? Eu jamais poderia ser solução para algo desse tamanho, eu jamais poderia ser usado dessa forma, eu jamais não sei o que, Ele não falou das dificuldades. Perceba que fé não é anular as circunstâncias. Fé é não permitir que as circunstâncias te influenciem. Eu vejo muito crente, e está errado isso, falando assim, ele está gripado, ele fala: não estou gripado, não estou doente. Está errado isso.
A fé não nega as circunstâncias. Abraão reconheceu que o ventre de Sara não funcionava, que ele já era velho, ele reconhecia isso. Mas ele não permitiu que isso o influenciasse. Tem muito crente achando que negar a circunstância é ter fé, mas não é. Fé é não permitir que a circunstância te influencie. E quando falarem com você, você fala da solução e não do problema. Isso é fé. Isso é usar da fé. Isso é declarar palavras em fé. Não é negar as circunstâncias. Perceba que Neemias, ele não estava negando as circunstâncias. Realmente ele tinha ficado chateado com a ideia de saber que a cidade estava destruída. Mas quando perguntaram para ele, o vocabulário dele não era de dificuldade, o vocabulário dele era de solução. As nossas bocas devem estar a vocabulário, as palavras de solução e não as palavras de dificuldade. Existe uma outra história na Bíblia que fala de uma viúva e do profeta. Em 1 Reis 17, 8 a 16 diz o seguinte: então a palavra o quê? A palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo, faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor profetizada por Elias. Perceba de novo um contraste. Existia ali alguém que tinha palavras de filho, um vocabulário de filho. E existia alguém que tinha um vocabulário de escassez. Escassez, assim, pensando sobre o assunto, escassez é um pouco diferente de necessidade. São bem parecidos, mas é um pouco diferente. Porque as palavras de escassez, elas são deterministas. Nós vamos comer, não existe solução, não existe como sair disso, nós vamos morrer. Ela coloca um fim naquilo. Não existe jeito para mim. Não tem como eu mudar. Não pode ser que a minha vida ela vai acabar assim. Meu bisavô morreu assim, meu avô morreu assim, meu pai morreu assim, eu vou morrer assim. Minha mãe era assim, eu sou assim. É uma mentalidade de escassez, ela é determinista. Ela coloca um fim como se não existisse força maior do que aquilo. E a mulher, ela fala: eu estou aqui colhendo alguns gravetos para fazer o fogo cozinhar e eu vou morrer. Percebe a mentalidade dela? Esse aqui é o fim. Mas quando o profeta vê que ela tem 2 gravetos, o que se faz com 2 gravetos? Uma cruz. Aí ele fala: aqui sim eu posso manifestar a vida depois da cruz. Aqui sim eu posso trazer palavras de abundância.
Aqui sim eu posso trazer palavras onde a escassez ficar de lado e eu trago palavras de esperança. E eu te digo agora, por causa que eu sei que aqui você é a viúva que Deus me ordenou que me sustentasse, que não vai acabar a farinha na tigela, não vai acabar o azeite na botija, ele não vai secar. 2 tipos de vocabulário: escassez e abundância. Palavras de filho, o vocabulário de filho não é de escassez, porque a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está na certeza de que a obra que Ele completou foi perfeita, foi completa, foi consumada da melhor forma possível. Não existe perfeição maior do que a obra de Jesus. A nossa esperança, a nossa fé, tudo aquilo que temos está baseado nisso, na obra da cruz de Jesus. Não existe então a possibilidade de ter escassez nas nossas vidas, a não ser que nós declaremos escassez. Se nós estamos declarando escassez, nós vivemos escassez. Mas se nós aprendemos que integridade é falar do que somos, e se somos filhos de Deus, nossas palavras são palavras de abundância. Existe uma outra história em Mateus 8, 2 e 3, que diz assim: um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor Jesus, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Aqui nós vemos um quadro não de escassez, mas de necessidade. O necessitado, ele sabe que está passando por necessidade, mas ele também sabe que existe solução. O problema é que a solução para ele é sempre terceirizada. Se você fizer isso por mim, aí vai dar certo na minha vida. Na verdade, a solução seria assim: se alguém me emprestasse um dinheiro, a minha empresa funcionaria. Se alguém me apresentasse um bom cliente, aí eu seria próspero. Se alguém me ajudasse nisso, aí sim. Se o meu marido fosse melhor, se a minha esposa fosse melhor, se aquela pessoa fosse, se aquilo fosse, se aquilo, se aquilo, se aquilo, se aquilo, se aquilo, se aquilo. Ele vê solução, mas tem que ser terceirizado. Por quê? Porque ele tem a mentalidade de necessitado, de vítima. Ele não quer sair daquela posição. Ele fala daquilo que ele quer viver. Tanto é que ele fala assim: se você pode. Percebe como ele fala com Jesus? Jesus sabe que pode. Mas e se Jesus falasse: não quero? Ele ia falar: então Jesus não pode. Mas Jesus pode. Então Jesus tem que fazer. E se Jesus não fizesse, a culpa da vida, minha vida estar como eu estou, é porque Jesus não fez. A minha empresa não vai para frente porque ninguém me dá dinheiro. As minhas vendas não aumentam porque ninguém me apresenta novos clientes. O meu relacionamento não muda porque a minha esposa é que não quer mudar. O meu relacionamento não muda porque o meu esposo é que não quer mudar. Percebe como aí a terceirização da culpa? Não é culpa minha estar vivendo o que eu estou vivendo. Foi o outro que me ofendeu. Foi o outro que fez isso por mim. Foi o outro que não me ajudou. Isso é mentalidade de necessitado. Não é mentalidade de filho. Existe uma solução, mas não faz parte de mim. É os outros que vão ter que fazer. Ele colocou em Jesus aquilo. Ele pôs em Jesus: se podes. Jesus tinha outra alternativa a não ser curá-lo? Então, ele coloca a solução em Jesus. E se colocarmos de fato o nosso foco em Jesus, Ele transforma quem somos. Ele muda a nossa natureza. Através dele, Ele permite que vivamos como filhos. Podemos usufruir não de um vocabulário de necessidade, mas um vocabulário de abundância, de fartura, de solução, de saúde.
Jesus responde totalmente contrário ao que aquele homem pensa que poderia ser respondido. Jesus não tinha dúvida que nele existia a fartura, não tinha dúvida que nele existia a saúde, não existia que por causa de uma palavra dele aquele homem seria purificado. Jesus mesmo diz: as palavras que eu vos digo, olhe João 6,63, as palavras que eu vos digo, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Não existe em Jesus como ele falar assim: não quero que você seja purificado, não quero que você seja sarado, eu quero que você morra, eu quero que você pereça. Não existe em Jesus isso. Não tem como Jesus falar isso. Deixa eu brincar com você por aqui, mas é impossível para Jesus falar palavras de morte. Porque as palavras que eu disse são espírito e vida. Porque Jesus é Deus, Deus é a palavra é Deus, tem que ser íntegro. E se Deus é vida, Deus não é morte. As palavras que ele diz então é de vida. Só existe vida em Deus, não existe morte em Deus. Não existe escassez, não existe necessidade, não existe dificuldade em Deus. O que existe é solução, é fartura, é abundância, é saúde, é convicção, é fé, é certeza. Só existem palavras de vida. O nosso vocabulário então tem que ser de palavras de vida. Filhos falam diferente, por isso vivem diferente. Eu e você temos um vocabulário diferente. Enquanto todos falam coronavírus vai matar todos, nós falamos Jesus dá vida a todos. É separado. O modelo mental é diferente, o vocabulário é diferente, o que vivemos é diferente. A pessoa chega perto de você e ela só fala de dificuldade, e você só fala de solução. Essa pessoa nunca mais sai de perto de você, já viu disso? Todo mundo fala um monte de coisa aí e tal, mas você é diferente, né? Sou mesmo. Eu sou um filho amado de Deus. Meu vocabulário é diferente, minha atitude é diferente. Solução, abundância, fartura, saúde, vida são as palavras de filhos. Deus usufrui de Deus, de ser Deus, por falar o que Ele é. Eu e você usufruímos de Deus por falar o que somos. O homem que controla a sua língua é perfeito. Tiago 3:2 diz assim: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, qual que é como que você vive uma vida perfeita? Está escrito aí. Você já é perfeito. Você é um filho amado de Deus. Mas nem sempre as circunstâncias estão se adaptando àquilo que você é. Como fazer as circunstâncias se adaptarem àquilo que eu sou, à perfeição que existe em mim? Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, aquilo que você fala, você cria. Aquilo que você fala pode manifestar e transformar a matéria do seu corpo. Aquilo que você fala pode transformar as atitudes do seu corpo. Aquilo que você fala faz que você tome atitudes de acordo com aquilo que você fala. Você cria aquilo que você fala. Nós nos igualamos a Deus ao poder falar. E Ele colocou na sua boca o poder da morte e da vida. Se você falar morte, você vai viver morte. Comece a ver e falar sobre divórcio, para ver se o casal não se divorcia. Mas comece a falar sobre unidade, sobre amor, sobre unidade, sobre estarmos juntos, sermos um só, para ver se aquele casal não fica junto o resto da sua vida. Fale sobre escassez, necessidade, para ver se você não se afunda nas drogas e morre de overdose.
Mas fale de vida e de fartura para ver se aquilo não te leva a prosperar e ajudar e abençoar os outros. É diferente. Aquele homem que não peca no falar, que não erra no falar, tal homem é perfeito, ele é íntegro, ele fala do que ele é. Não fala do que as circunstâncias fazem ele falar. A Bíblia diz que estava tudo em trevas. E Deus não falou, meu Deus, e agora está tudo em trevas. Que dificuldade, que necessidade. Ele disse, haja luz, e houve luz. Aquilo que você fala é aquilo que você vive. A perfeição que você está buscando está em alinhar a sua boca com aquilo que você já é em Cristo Jesus. É muito simples. É tão simples que você pensa assim, pastor, não pode ser só isso. É isso aí. Fale daquilo que você é, não daquilo que você está vendo. Fale daquilo que você é, não daquilo que o diabo quer que você fale. Fale daquilo que você é, não daquilo que a sua alma está sofrendo. Fale daquilo que você é. E você é um filho amado de Deus. Amém? Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom